Jesus Cristo afirmou categoricamente em João capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta declaração não apenas resume a essência da fé cristã, mas também estabelece a exclusividade de Cristo como o único mediador entre Deus e a humanidade. A ideia de que Jesus é o único caminho para a salvação tem sido central ao cristianismo desde seus primórdios e continua a ser uma verdade fundamental que define a identidade cristã em meio a um mundo pluralista e diversificado. Vamos explorar o significado profundo dessa declaração, contextualizá-la na narrativa bíblica e refletir sobre suas implicações pessoais e espirituais para a vida de todo crente. Para entender plenamente por que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação, é essencial, primeiro, contextualizar essa afirmação dentro da narrativa bíblica. A Bíblia, composta por 66 livros, é a história da redenção divina. Desde o Gênesis, onde o pecado entra no mundo através da desobediência de Adão e Eva, até o Apocalipse, onde Deus promete a restauração final de todas as coisas, a Escritura aponta para a necessidade de um Salvador. No Antigo Testamento, Deus estabelece um relacionamento com o povo de Israel, escolhendo-o como seu povo especial. Ele lhes dá a lei através de Moisés, institui o sistema de sacrifícios e oferece promessas de um futuro Messias, um Salvador que redimiria não apenas Israel, mas toda a humanidade. No entanto, as Escrituras do Antigo Testamento também deixam claro que nenhum sacrifício de animal poderia realmente remover o pecado. Eles eram apenas uma sombra do que estava por vir, conforme está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então, no Novo Testamento, Jesus Cristo aparece como o cumprimento dessas promessas messiânicas. Ele é descrito como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João capítulo 1, versículo 29. Através de sua morte e ressurreição, Jesus oferece a expiação final e completa pelos pecados da humanidade, satisfazendo assim a justiça divina e reconciliando a humanidade com Deus. A ressurreição de Jesus é o selo da aprovação divina sobre seu sacrifício, provando que ele venceu a morte e o pecado. A exclusividade de Jesus como o único caminho para a salvação é sublinhada por várias passagens bíblicas. Além de João 14, 6, outros textos reforçam essa verdade. Em Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro declara: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Esta afirmação enfática demonstra que a salvação não pode ser encontrada em nenhuma outra pessoa, sistema religioso ou filosofia. Paulo, em suas cartas, também sublinha a centralidade de Cristo na salvação. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele escreve: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Aqui, Paulo reforça que Jesus é o único que pode mediar entre Deus e a humanidade, pois somente ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, capaz de fazer a ponte entre a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. Essa exclusividade pode parecer controversa em um mundo que valoriza a diversidade religiosa e a tolerância. Contudo, o ensino de Jesus não deixa espaço para múltiplos caminhos para Deus. Ele claramente afirma que ele é o único caminho. Isso não significa que os cristãos devem ser arrogantes ou desrespeitosos com aqueles que seguem outras crenças, mas significa que eles são chamados a proclamar a verdade com amor,
sabendo que essa é a mensagem de salvação oferecida por Deus ao mundo. Há uma lógica espiritual profunda na exclusividade de Cristo. O problema fundamental do ser humano é o pecado, que é uma violação da lei e da santidade de Deus. Nenhuma religião, filosofia ou prática espiritual pode resolver este problema, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Somente alguém que fosse sem pecado e, ao mesmo tempo, capaz de representar toda a humanidade, poderia pagar a pena pelo pecado. Jesus, sendo Deus encarnado, cumpriu esses requisitos. Além disso, Jesus não é apenas um mestre moral ou um exemplo a ser seguido. Ele é o Salvador que conquistou a salvação para nós. Sua morte na cruz foi um sacrifício vicário, isto é, ele tomou sobre si os pecados do mundo e sofreu a punição que nós merecíamos. Por isso, a salvação é um dom gratuito de Deus, que recebemos pela fé em Jesus Cristo, e não por obras ou méritos pessoais. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, afirma: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um ato da graça de Deus. O conceito de graça significa que Deus oferece algo que não merecemos. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso enfatiza que a salvação não pode ser conquistada por esforço humano, mas é um presente que deve ser recebido pela fé. A fé, neste contexto, não é apenas acreditar intelectualmente em Jesus, mas confiar e se submeter a Ele como Senhor e Salvador. É uma entrega completa de si mesmo, reconhecendo que somente através de Jesus podemos ser reconciliados com Deus. Este é o núcleo da experiência cristã, uma relação pessoal com Jesus Cristo, onde Ele se torna o centro da vida do crente. Embora a salvação seja recebida pela fé, ela produz frutos visíveis na vida do crente. Em Tiago, capítulo 2, versículo 17, a Bíblia afirma que a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Isso significa que a fé genuína se manifesta em uma vida transformada, em um desejo de viver de acordo com a vontade de Deus. Jesus chama seus seguidores a viverem em santidade, a amarem a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmos. O caminho da salvação, portanto, não é apenas sobre alcançar o céu, mas também sobre viver uma vida que reflita o caráter de Deus. Jesus ensina que a vida cristã envolve tomar a cruz diariamente. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23, ele diz: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Tomar a cruz diariamente significa renunciar ao pecado e seguir os ensinamentos de Cristo. É uma jornada de transformação contínua, onde o Espírito Santo trabalha no crente para conformá-lo à imagem de Cristo. Um dos aspectos mais preciosos da salvação em Cristo é a promessa da vida eterna. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A vida eterna não é apenas uma existência infinita após a morte, mas uma qualidade de vida que começa agora, em comunhão com Deus. Essa esperança transforma a perspectiva do crente sobre a vida e a morte. Sabemos que a morte física não é o fim, mas a porta para uma existência plena na presença de Deus. Essa certeza é um consolo nas dificuldades, uma força em meio às adversidades e uma motivação para viver uma vida que glorifique a Deus. Sabendo que Jesus é o único caminho para a salvação, os cristãos são chamados a testemunhar essa verdade ao mundo. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20,
Jesus dá a grande comissão. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esta missão é um mandato para compartilhar o Evangelho com todas as pessoas, independentemente de sua cultura ou contexto religioso. O testemunho cristão é essencial porque a mensagem do Evangelho é a única esperança de salvação. Como Paulo escreve em Romanos capítulo 10, versículo 14: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Isso reforça a responsabilidade dos cristãos de anunciar a salvação em Cristo, para que todos tenham a oportunidade de ouvir e crer. A salvação em Jesus Cristo também se manifesta na vida comunitária dos crentes. A Igreja, o corpo de Cristo, é o lugar onde os cristãos se reúnem para adorar a Deus, aprender a sua palavra e apoiar uns aos outros na fé. Em Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47, vemos uma descrição da igreja primitiva como uma comunidade de fé. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A vida em comunidade é vital para o crescimento espiritual. É na igreja que os crentes encontram encorajamento, correção e oportunidade para exercer seus dons espirituais. A comunhão com outros crentes fortalece a fé e oferece suporte em tempos de provação. Além disso, a igreja é chamada a ser uma luz para o mundo, demonstrando o amor de Deus através de atos de serviço e compaixão. Seguir Jesus como o único caminho para a salvação pode trazer desafios. Em muitos lugares, os cristãos enfrentam perseguição, rejeição ou ridicularização por causa de sua fé. No entanto, Jesus nos adverte que a vida cristã não seria isenta de dificuldades. Em João capítulo 16, versículo 33, ele diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Perseverança na fé é uma marca do verdadeiro crente. A Bíblia nos encoraja a mantermos firmes em meio às provações, sabendo que Deus é fiel para sustentar aqueles que confiam nele. Em Romanos capítulo 8, versículos 35 a 39, Paulo nos lembra que quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Finalmente, a mensagem de que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação é um convite que Deus faz a todos. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa,
e com ele cearei, e ele comigo. Este convite é um chamado pessoal para cada pessoa abrir seu coração a Cristo, receber seu perdão e começar uma nova vida com Ele. A decisão de seguir Jesus é a decisão mais importante que alguém pode tomar. Ela determina não apenas o destino eterno, mas também a qualidade de vida aqui e agora. Jesus oferece paz, propósito e uma relação com o Deus Criador, algo que nenhuma outra crença ou filosofia pode oferecer. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, reconhecemos que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Agradecemos por seu sacrifício na cruz, que nos trouxe reconciliação e vida eterna. Ajude-nos a viver uma vida que reflita sua verdade e amor. Dê-nos coragem para testemunhar sobre essa verdade em nosso mundo. Fortaleça-nos nas dificuldades e guie-nos em sua vontade, que possamos ser instrumentos de sua graça para os outros. Em nome de Jesus, oramos. Amém.